Uma vida na vila. Parte 9. Ains, Aura e Mare estavam tendo sua refeição matinal. Claro, porque Ains não podia comer, era realmente apenas Aura e Mare que estavam comendo. Não eram apenas os pratos que realçavam os sabores dos ingredientes, que os elfos negros haviam providenciado. Também havia coisas de Nazarick que Ains colocou em seu inventário e trouxe aqui com eles. Após cada mordida nos pratos que os elfos negros lhes forneceram, Aura e Mare escreviam suas impressões sobre isso no papel ao lado deles. Eles seriam mostrados aos intelectuais das várias raças em Irrantel e pesquisados. No entanto, até agora, eles não fizeram uma única descoberta surpreendente, incluindo coisas de valor monetário. Eles não sabiam o que aconteceria com seu relacionamento com esta aldeia no futuro, mas não parecia haver nenhum material que eles pudessem usar como base para estabelecer relações comerciais benéficas. A razão pela qual Aura e Mare estavam registrando suas impressões sobre a comida após cada mordida era para que, quando fossem perguntadas sobre isso, até Ains pudesse responder. No entanto, havia apenas um problema: estando acostumados com a comida de Nazarick, nenhuma boa impressão da culinária dos elfos negros veio dos paladares refinados de Aura e Mare. Mas as únicas pessoas que poderiam dizer, o gosto não é bom, para as pessoas que o fizeram, eram pessoas que não levavam em consideração os sentimentos dos outros, pessoas que queriam piorar seu relacionamento. Em outras palavras, crianças. Portanto, sua refeição levou muito tempo para terminar. Eles davam uma mordida, mastigavam, levantavam as sobrancelhas e depois escreviam suas impressões honestas. Depois disso, Ains folheava o caderno em que escreviam, franzia as sobrancelhas, finalmente, escrevia uma impressão mais lisonjeira. Escrever os ingredientes são frescos todas as vezes dificilmente se qualificaria como uma impressão adequada. Por isso, foi necessário mudar as palavras mesmo que só um pouquinho. Quando terminaram de escrever suas impressões, que eram tão penosamente difíceis de fazer que, se tivessem um dicionário de sinônimos, teriam imediatamente começado a folheá-lo, Aura e Mare estavam exaustos. Pareciam ter participado de um concurso de comida. Foi precisamente porque ele sabia o quão duro o trabalho deles tinha sido, que Ains disse a eles, obrigado pelo seu trabalho duro. Ao som da voz de Ains, os dois endureceram seus rostos. Não, esse tipo de coisa não é nada, você sabe, tio. Ser certo. Porque acabamos de comer e escrever nossas impressões. Não, era exatamente como Mare havia dito. No entanto, não havia como ele ter dito coisas como sim, você está certo ou exatamente, já que ele tinha um corpo que não podia comer. Seu trabalho duro tinha sido pelo bem de Ains desde o início. Mesmo que aqueles dois, que eram crianças, dessem suas impressões honestas, provavelmente não seria um problema tão grande. O único para quem teria sido um grande problema era Ains. Se Ains fosse capaz de comer, ele não teria que tê-los quebrando tanto a cabeça. Nunca seria suficiente, não importa quantas vezes ele agradecesse. Embora, se ele declarasse sua gratidão repetidamente, os dois provavelmente se sentiriam sobrecarregados por isso. Foi por isso que Ains não disse mais do que isso, e pediu suas impressões sobre a refeição. Essas impressões honestas eram as mesmas para ambos, e eram sempre as mesmas. Dito isto, ele ainda tinha que saber apenas no caso. Talvez devêssemos ter oferecido a eles alguma comida bem temperada desde o início e dito a eles que comemos esse tipo de comida. Se tivéssemos, eles poderiam ter tentado fazer o mesmo tipo de prato. Eles podem ter, enquanto inclinava a cabeça em perplexidade com suas próprias palavras, Aura continuou. Só polvilhar sal na carne quando você está grelhando é simples e não é uma má ideia, mas talvez o método de preservar o frescor não seja perfeito. A alegria da carne realmente permanece em sua boca, certo? Acho que tem gente que até diria que está tudo bem, mas eu não gosto muito disso, sabe? Um bom tempo se passou desde que ela veio para esta aldeia, mas a maneira de falar de Aura ainda era inconsistente, afinal. Eu concordo. É um pouco como carne de caça. Eu vejo. Os vegetais não são tão ruins, mas não há muita doçura neles e o amargor ou a acidez seriam as primeiras coisas que você notaria neles. Eu poderia recomendá-los para pessoas que gostam desse tipo de coisa, mas eles não poderiam fazer condimentos com frutas, eu me pergunto. Eu quero um pouco de molho de salada. Eu vejo. Era realmente o mesmo de sempre, afinal. Então, me desculpe, mas vocês dois poderiam me mostrar o que escreveram. Quando ele viu o que eles escreveram, ele entendeu o quanto eles trabalharam para analisar a comida. Eu realmente aprecio o seu trabalho duro. Ains abaixou a cabeça para os dois em sua mente. Depois de escanear brevemente sobre ele, não que houvesse muito, e tentando desesperadamente se lembrar de tudo, Ains devolveu o caderno para eles. Com isso, seus preparativos matinais terminaram. Então a próxima coisa que ele deveria fazer era ir para o escritório. Ok, já está na hora, então eu vou sair.
Acho que também voltarei para casa tarde hoje, então você poderia ir em frente e comer sem mim. Os dois responderam em uníssono. Só então, Ains percebeu que parecia que havia algo que Aura queria dizer. Qual é o problema, Aura? Alguma coisa está te incomodando? Oh, sim, sim, isso mesmo, tio. Você vai aprender a fazer remédio hoje também, certo? Isso mesmo, exatamente. Hoje ele vai me ensinar a fazer um remédio que é um pouco mais difícil. Eu usei, portal, para perguntar a Anfireia sobre o nome do remédio, mas ele disse que nem ele sabia. Realmente, teria sido mais rápido se pudéssemos usar mensagem, mas, Ain soltou um suspiro. Bem, quando você considera que as pessoas que são inimigas de Nazarick podem estar usando isso, pode ser melhor deixá-los como estão. Está tudo bem fazer isso. O tom de voz de Aura mudou, então Ains também mudou seu tom para combinar. Se esta foi uma pergunta que ela fez como guardiã de Andar, então também era necessário que Ains respondesse como o governante de Nazarick. Não sei, mas não tenho intenção de fazer esse remédio, porque se as ervas medicinais que ele usa também existirem em Yggdrasil, eu vou falhar absolutamente. Foi o mesmo com a culinária. Como Ains não tinha a habilidade necessária, ele não podia usar ervas medicinais, reagentes alquímicos ou outras coisas para fazer remédios em Yggdrasil. Mas, usando a tecnologia deste mundo e as ervas medicinais exclusivas dele, ele poderia fazer remédios. Por isso, ao receber instruções do farmacêutico, ele teve que primeiro perguntar que tipo de ervas medicinais eles estavam usando. No entanto, há realmente muitos mistérios, em não posso usar as ervas medicinais de Yggdrasil, mas o que aconteceria se elas fossem criadas no solo deste mundo? Eles seriam julgados como sendo particulares a este mundo. Ou isso não funcionaria? Provavelmente o último eu acho. Você provavelmente está certo. Então, o que aconteceria se sua eficácia caísse? Não é verdade que a eficácia de tudo o que é cultivado em um campo de ervas medicinais feito pelo homem diminui? De acordo com Fireia, a razão para não fazer campos de ervas medicinais em Irrantel e outros lugares é por causa do solo, ou por falta de nutrientes. Ele disse que os efeitos foram fracos. Embora pareça que essa é a razão pela qual ele estava realizando experimentos fazendo um campo de ervas medicinais no meio daquela floresta. Sim, parece que é o caso. Era pequeno, mas havia um na floresta. Depois, havia também muitos troncos com cogumelos crescendo neles, bem como outros com musgo crescendo neles. Lembro-me de ver esse tipo de coisa quando secretamente os verifiquei. É realmente muito difícil chegar secretamente perto daquela vila, Aura disse sinceramente. Os goblins sob o controle de Henry estavam montando guarda em uma ampla área ao redor da Vila Carne. Em particular, parecia haver um ser chamado de Goblin Caçador. Ao contrário das armadilhas do tipo dano, as armadilhas do tipo alarme definidas pelo Goblin Caçador eram mais difíceis de descobrir. Mas, se não houver nutrientes suficientes, acho que temos que usar itens e fazer com que Mare trabalhe duro neles. Ao receber os olhares dos dois, Mare se encolheu. Bem, você vê, eu não acho que seja algo que eu não possa fazer, mas eu acho que o que pode ser realmente necessário são os nutrientes no solo. Oh, claro, eu estou fazendo isso secretamente à noite no Jardim de Ervas Medicinais da Guilda de Aventureiros de Irrantel, mas também tenho a sensação de que não está fazendo muito bem. Embora eles possam parecer os mesmos, quando eles realmente tentaram fazer poções usando as ervas medicinais do campo da guilda, apareceu um resultado preocupante, havia sinais de que o efeito era ligeiramente inferior. Foi porque havia uma superabundância de nutrientes pelo que Mara estava fazendo. Uma coincidência. Faltou mais alguma coisa. Havia magia adequada ao cultivo de ervas medicinais. Como havia muitos elementos que poderiam ser a causa do problema, eles ainda não haviam sido levados a uma resposta. Mesmo que vários anos tenham se passado desde que viemos a este mundo, realmente há muitas coisas que ainda não entendemos, Sim. Toda vez que seu banco de conhecimento crescia, toda vez que descobriam algo que não entendiam, os mistérios deste mundo cresciam como se estivessem conectados. Ains não sabia se você poderia ou não dizer que eles eram afortunados, mas a única questão que restava era se eles eram uma alta prioridade. Como resultado, as coisas que eles não investigaram e adiaram para mais tarde se acumularam. Se eles pudessem deixar isso para os servos ou monstros convocados, eles poderiam resolvê-los rapidamente, mas infelizmente, servos e monstros convocados não puderam fazer nem mesmo uma parte dos experimentos. Ains considerou que, no mínimo, os experimentos deveriam ser feitos por seres que nasceram da mesma forma que os NPCs ou jogadores foram criados. No entanto, se esse fosse o caso, mesmo que Ains, um jogador e um NPC fizessem as mesmas coisas, pode haver diferenças nos resultados. Se ele acreditasse que era necessário investigar algo, eles precisariam ter Ains,
um NPC e um servo, 3 pessoas repetindo o mesmo experimento. Se fizermos esse tipo de experimento de cultivo, pode ser bom deixá-lo para as pessoas que colocamos sob nosso controle, mas experimentos importantes e tais não podem ser confiados àqueles que podem se tornar nossos inimigos em potencial neste mundo. E se for esse o caso, significa que eles devem ser executados apenas por pessoas de dentro de Nazarick, mas não temos esse tipo de margem de manobra em termos de pessoal. É uma coisa problemática. Então isso significa que enquanto estivermos em guarda para que as tecnologias de outros países não façam avanços, estaremos apenas melhorando a tecnologia em Nazarick para que nos beneficie, hein? Foi problemático, mas não há dúvida de que se eu deixasse para Albedo ou Demiurgo, para que eles pudessem cuidar disso de uma forma ou de outra. Esses dois são inteligentes, afinal. Ou melhor, era porque eram aqueles dois que havia uma chance de que eles já estivessem lidando com isso, então poderia ser uma preocupação desnecessária da parte dele. Por enquanto, ele provavelmente só tinha que levantar a questão. Assim como da última vez, tudo o que eu teria que fazer seria criar um monstro invocado, anotá-lo e jogá-lo na caixa de sugestões. Se ele fizesse isso, ele poderia evitar o perigo de parecer que ele estava apenas percebendo isso agora. Opa, droga, já está na hora. Bem, eu vou então. Mais rápido do que ele podia ver os dois balançando a cabeça, Ainz voou para fora de sua árvore e Elfica emprestada. Como esperado, não havia como ele se atrasar. Mesmo em sua antiga vida de trabalho, ele não se atrasou nenhuma vez, não importa o quão absorto em Yggdrasil ele estivesse, por exemplo. Apresse-se, apresse-se. A luz brilhou no rosto de Ainz. A luz do sol caindo através das pequenas aberturas feitas pelos galhos grossos das árvores lhe disse que o tempo estaria bom novamente hoje. Com os sons dos passos de seu mestre não mais audíveis para Aura, ela finalmente abriu a boca. De alguma forma a Aya. Aura suspirou. Quando ela estava sozinha com Mare, era impossível para ela manter o ato. Isso foi ruim. Nesse ponto, Mare não estava realmente agindo como estava antes. Isso é um pouco injusto, não é? Aura deu a ele um olhar de reprovação. O que há de errado, irmã? Nada mesmo. Não é nada, ok. Não era como se alguma coisa pudesse mudar descontando sua raiva nele. Aura recuperou o controle de si mesma e disse o que estava tentando dizer apenas um momento atrás. O tio parecia estar se divertindo de alguma forma, não é? Mare concordou com a cabeça. Para Aura, esse ponto era algo que ela realmente não entendia muito bem. Ela gemeu. Sua cabeça inclinou para o lado enquanto ela fazia uma pergunta. De qualquer forma, ele tem ido à casa do farmacêutico-chefe todos os dias desde que chegamos a esta vila, mas eu me pergunto se há algum valor em ir tão longe. Eu me pergunto sobre isso, mas, você sabe, como nem eu posso lançar feitiços de druida que usem essas árvores, talvez eles também tenham produtos farmacêuticos desenvolvidos de forma independente, certo? Já que aquele nosso tio esperto considera interessante, pode ser isso, mas, nesse tipo de vila rural isso é um pouco inacreditável, não é? Em primeiro lugar, não é estritamente a magia que faz uso dessas árvores que você não pode usar. Eu me pergunto. Se fosse uma pessoa diferente, eles poderiam usá-lo, mas tenho a sensação de que é como magia doméstica para mim. Provavelmente é magia élfica que foi desenvolvida de forma independente neste mundo. Foi um argumento sólido que a deixou sem palavras. Bem, eu acho que provavelmente é isso. Aura olhou para o teto e então mais uma vez voltou seu olhar para Mare. Então, eu me pergunto por que o tio parece estar se divertindo todos os dias. É provavelmente isso, certo? Eu me pergunto se ele está apenas se divertindo adquirindo novos conhecimentos e informações. Já que o tio realmente valoriza a informação. Agora eu vejo. O tio é assim, não é? Essa é provavelmente a razão pela qual tudo se move de acordo com seus planos, certo? Não era apenas que ele era inteligente. Esse mesmo apego à informação, o que você poderia chamar de sede por ela, provavelmente estava ligado à sua sabedoria de ver através de tudo. Ela se lembrou de ouvir de Demiurgo que ele havia fixado seu olhar 1000 anos à frente, mas quando ela viu a atitude de seu mestre, ela não teve escolha a não ser aceitar que era realmente verdade. Um suspiro de profundo respeito e admiração vazou dos lábios de Aura. Como esperado do grande personagem que reuniu os seres supremos. Para Aura, Bukubuku Shagama era o maior dos seres supremos. Ainz ficou em segundo lugar para ela, superando Peroroncino. Ankoro Moshi Moshi e Amaiko estavam empatados em um distante quarto lugar. O resto dos seres supremos eram tudo o que fosse. No caso de Mare, seus 3 primeiros eram os mesmos, mas todos os outros eram iguais. Como esperado do tio. E em troca disso, o rosto de Aura estava sombrio. Quando se trata de nós. Mare tinha o mesmo olhar sombrio em seu rosto. Sim.
Informações especiais, as informações que o tio parece estar procurando, não conseguimos nem um pouco disso, e mesmo assim, estamos fazendo isso de novo, não estamos. Não podemos fazer nada, podemos. Até odeio brincar de casinha de novo, mas o que mais temos se dissermos que queremos jogar um jogo diferente? Não há como perdermos, e se perdêssemos de propósito, seria um incômodo se eles pensassem que estávamos tirando o sarro deles, não é? Então, por enquanto, isso significa que seria melhor para nós nos darmos bem com eles. Os dois ficaram em silêncio. Do jeito que as coisas estavam, eles estariam brincando de casinha novamente. No entanto, eles não tinham a desculpa perfeita para se recusar a jogar, nem tinham uma ideia alternativa para um jogo. Se isso não fosse uma ordem de um ser supremo, eles poderiam ter dito que não estavam se sentindo bem e os evitariam, mas não podiam fazer isso. Por enquanto, sabemos que minhas habilidades como domadora não funcionam em elfos negros, mas isso pode ser uma informação que ninguém mais verificou até agora. Vendo um sorriso amargo aparecendo no rosto de Mare, ela continuou. Aliás, elfos negros de nível 100 estão incluídos nisso. Mare, ao lembrar de algo, parecia bastante enojado.